Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Hoje, mais uma vez, falando sobre cultura e pandemia. Na semana passada, nós falamos muito sobre como a pandemia afetou diretamente esse setor, desde o início até hoje, os nossos piores dias com a Covid-19 aqui no Brasil. Enquanto os nossos vizinhos já estão retomando processos culturais, como espetáculos teatrais, shows, como Argentina e Uruguai, nós aqui no Brasil ainda estamos discutindo quando isso vai acontecer. E, claro, está diretamente ligado à vacinação, que anda a passos lentos. Por isso, na semana passada, nós discutimos como a pandemia afetou diretamente os trabalhadores do setor cultural. Vamos falar hoje sobre o futuro, sobre como o distanciamento social, por exemplo, pode ser entendido como algo educativo dentro da medicina preventiva. E vamos conversar com a Daniele Torres, que é museóloga e sócia da Companhia Cultura e Mercado, o Jailson de Souza Silva, que é fundador do Observatório de Favelas e diretor-geral do Instituto Maria e João Aleixo, e Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira, médico e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Novamente, desejo a vocês um ótimo programa pela frente. Que bom tê-los aqui mais uma vez. E, doutor Ricardo, no fim do último programa, nós estávamos falando muito sobre como o setor cultural está aos trancos e barrancos tentando se manter economicamente falando. Mas há uma discussão sobre a volta das suas atividades. E essa volta está diretamente ligada à vacinação. A campanha de vacinação que está bem lenta aqui no país ainda, inclusive com informações bem diversas sobre como ela vai se dar e quais são os públicos afetados daqui para frente. Quando a gente fala em distanciamento social, quando a gente fala em medicina preventiva, a gente está falando de um trabalho longo, de um processo educacional. Como é que nesse momento da pandemia, que é o nosso pior, isso está sendo entendido pela população? Há distanciamento social realmente, de fato, ou nós nunca tivemos o distanciamento que deveríamos ter? Bom, eu acho que a sua pergunta contém em parte a resposta, porque na medida em que partilhamos da vida social brasileira nesse momento, cientes do que se passa, todos nós sabemos que o distanciamento social praticado no país não foi suficiente em nenhum momento, e como de resto o conjunto das medidas sanitárias tomadas no país. Se você me permitir, eu vou tentar estabelecer ainda algumas outras linhas de associação com o que foi dito na semana passada, em relação à área da cultura, né? Onde foi apontado, em primeiro lugar, a ausência de políticas públicas, e que não é de hoje, que não vem da época da pandemia. Foi inevitável, ouvindo os colegas falando, estabelecer relações com a nossa área de política pública, eu digo nós da área da saúde, que é a própria política de saúde pública brasileira, né? Eu acho que a desvalorização da cultura, no contexto da nossa conversa, pode muito ser bem dita como uma extensão da desvalorização da vida, na medida em que a cultura é a expressão da afirmação da vida de um povo, da vida de uma comunidade. Eu acho que a desvalorização da cultura acompanha a desvalorização da vida no nosso país. Porque eu queria fazer essa aproximação na discussão da nossa resposta à pandemia, porque se a área da cultura não vem sendo valorizada, né, a gente esperaria, no mínimo, nem que fosse por uma resposta técnica, biomédica, sanitária, que a área da saúde o fosse em 2020. E isso não se deu, né? É importante a gente notar que vivemos um contexto pandêmico de desmonte de políticas públicas, incluindo a política de saúde. A resposta de um país que detém no seu patrimônio algo como o SUS, né, um equipamento, um sistema de saúde invejado por muitos outros países, pela infraestrutura que ele nos oferece para uma resposta adequada e potente a essa pandemia, foi francamente subutilizada. Se a gente acompanhar a resposta à pandemia no nosso país, mesmo pelo noticiário, fica muito claro o foco, primeiro, na dimensão hospitalar e na atenção aos casos graves. E nós já advertíamos, nós, no campo da medicina preventiva, da saúde pública, da saúde coletiva brasileira, de que não haveria reforço da retaguarda hospitalar que pudesse dar conta, na ausência de medidas preventivas, de prevenção do contágio, da explosão que teríamos pela frente. Bom, eu acho que, infelizmente, tragicamente,
essa previsão feita lá atrás está se confirmando, e nós já estamos, então, aqui vivendo esse terrível momento do colapso do próprio sistema curativo, do sistema, desse reforço que ainda houve no sistema de saúde ao atendimento das condições graves. E vivemos, então, muito pouca ênfase em outras questões do sistema de saúde, como a atenção básica, aquela que está próxima das cidades, nos territórios, onde nós tínhamos uma potência de acionar medidas preventivas muito grande e que foram relegadas. Eu queria fazer uma última associação com o campo da cultura aqui, porque e da arte, né? Eu, de uma certa forma, vou fazer uma colocação um pouco provocativa para os colegas entrarem nessa conversa também, né? E usando a metáfora da linha de frente, eu gostaria de trazer a cultura para a linha de frente dessa pandemia. Porque eu acho, e aqui eu vou colocar uma interpretação muito pessoal, né? Que eu acho que a insuficiência da resposta brasileira à pandemia reflete em grande medida, como eu disse no início, a desvalorização da vida no nosso país. E aí vem a pergunta, quer dizer, nós não podemos ter ações efetivas de saúde potentes num ambiente onde a vida vale pouco. Eu acho que se a gente tivesse uma bolsa de valores da vida no nosso país, a gente poderia dizer que em 2020 ela entrou em crash, né? Nunca a vida valeu tão pouco, e aí eu acho também que a cultura e a arte vêm para a linha de frente, não só, como eu disse a semana passada, pelo aspecto de tratar a própria cultura e a arte como bens capazes de promover saúde, mas mais profundamente como atividades humanas capazes de incidirem sobre a nossa sensibilidade. Aqui eu chamo e conclamo a cultura na nossa linha de frente como o conjunto das práticas capazes de impactar a nossa sensibilidade e, quiçá, modificar o valor da vida. Quer dizer, eu acho que a gente poderá fazer muito pouco, apesar de dispormos dos meios para isso, se a própria vida não assumir um outro valor, esse valor que colocaria a própria cultura num lugar mais privilegiado. Então, eu propositadamente aqui quis fechar um ciclo entre arte e cultura, talvez abrindo essa perspectiva de trabalhar ela numa perspectiva mais da indissociabilidade entre essas duas dimensões, né? E não só de uma a serviço da outra, né? Mas do quanto estamos num único processo, que eu vou, então, aqui enfatizar como esse do pouco valor da vida no nosso país, nesse momento, um desafio posto não para os médicos, não para o SUS apenas, mas, sobretudo, e de maneira muito estratégica, para o campo da arte e da produção cultural. Perfeito. Boa Ricardo, eu colocação. E acho que eu vamos lá, queria, Jailson, por favor. né, porque eu acho que o que o Ricardo traz, eu sou educador, 37 anos, professor, e acho que o mesmo lugar que você levanta tão bem, que é o lugar que a cultura ocupa na relação com a saúde, e a gente está falando sempre do simbólico, né? O valor da vida, qual a dimensão simbólica desse valor, e aí como é que se expressa materialmente, é na educação. Quer dizer, a gente tem uma lógica no país que fala que você pode ter 25% do orçamento municipal, estadual, do orçamento dos bens que a gente tem para a educação, mas não chegamos a 1% na cultura, porque isso é incompreensão da cultura. A cultura é um elemento transversal que dá significado às práticas existenciais em todos os níveis, seja no plano da saúde, seja no plano da educação, seja no plano da economia. Então, a cultura é um elemento central para construir as possibilidades de ressignificação da existência. Trabalhar a valorização do bem-estar, trabalhar a valorização da educação, trabalhar a valorização da cultura, especialmente, para ressignificar a vida, é um grande embate que nós temos que fazer nesse ano. É uma forma de resistir e existir afirmando a dimensão fundamental da nossa humanidade. Esse me parece um elemento que não se pode abrir mão da questão da cultura. E só uma questão a mais sobre o distanciamento social. Nós não podemos considerar distanciamento, a forma como se pensa o distanciamento social é a partir de uma cultura tradicional de classe média. A Maré tem 140 mil pessoas, tem cerca de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. As casas têm espaços mínimos, no máximo 50 metros quadrados, as boas casas. Então, é óbvio que você não pode pensar o confinamento do indivíduo. Você tem que pensar numa dimensão da comunidade. Se tivéssemos um governo municipal decente, um governo estadual, se faria um trabalho de isolamento da comunidade, com triagens,
com pelotões de saúde nas entradas, que são poucas das favelas, são 16 favelas e são poucas entradas, onde se pudesse fazer triagem, pudesse fazer acompanhamento, testagem, e você garantiria outra... Nós temos 3.200 mil estabelecimentos econômicos dentro da favela. Eles poderiam seguir funcionando, as pessoas trabalhando, gerando renda, gerando ações coletivas, criativas, mas pensar o confinamento que não é só a partir do indivíduo. Então, o erro fundamental desse momento também é não termos a solidariedade, a convivência, a criatividade coletiva como elementos centrais para inventar a pandemia. No caso da favela, isso é necessário, é possível. A população da favela está sobrevivendo porque teve uma imensa rede de solidariedade construída a partir da sociedade civil e contou com o apoio de empresariado, de amplos setores, muito menos com o apoio do Estado, que só veio a partir da pressão pelo auxílio emergencial. Então, esse encontro coletivo e essa significação da vida que o Ricardo traz tão bem, o valor da vida sendo pensado noutra perspectiva, é o embate que a gente faz contra a barbárie que esse governo federal representa na minha leitura. Né? Dani, por favor. Eu acho que os dois deram duas aulas aqui, né? O que a gente pode resumir, que é muito evidente que nesse momento a gente tenha a gente está falando de transversalidade, né? Cultura, educação, ciência. É justamente o que mais se ataca nesse momento, é justamente... E trazendo a questão da saúde, ela é entendida justamente da forma oposta que o doutor Ricardo traz, né? Ela é olhada só como uma forma de... Ela é tratada a partir da doença, né? Da medicalização, etc. e tal. E ela não é trazida de uma forma preventiva, de uma forma humana, né? Ela não é trazida nesse sentido mais holístico e amplo que o doutor Ricardo traz. E a gente está vivendo a consequência disso no momento em que o mundo, né, a OMS, a cultura já é considerada um elemento transversal, por exemplo, para a Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável há anos, né, a OMS já trouxe antes da pandemia a questão do benefício da cultura para a saúde, né, para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, e inclusive no próprio ambiente hospitalar, a redução de internações, de tempos de internação, a partir desse convívio. Então, assim, é muito estratégico se desmobilizar, se desmontar saúde, cultura e educação e ciência, né? É, de fato, algo extremamente grave que a gente está vivendo. Então, é por isso que a pandemia no Brasil ganha contornos, né, contextos muito mais graves do que em outros países, né? Então, basta a gente comparar um pouco. É claro que cada país tem as suas especificidades, cada um é de um tamanho, tem um determinado viés, formato, enfim, possibilidades econômicas, mas não tinha a menor necessidade da gente ter 260 mil mortos em um ano. Daniele, você é sócia da Cultura e Mercado, então vamos falar um pouco sobre o que fica da pandemia e no pós-pandemia, por mais longe que ele possa parecer nesse momento. A gente tem na música as lives e um mercado que acabou sendo um mercado, de certa forma, conseguiu se adaptar e está tentando fazer o seu melhor nesse momento. Ali no início tínhamos ainda aquela coisa meio artesanal, do celular em casa. Hoje já tem artista indo para locais onde antigamente se apresentavam com público e aí fazendo shows lá sem público. Mas você tem também, por exemplo, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que não ocorreu em 2020. Talvez não ocorra em 2021. Na verdade, ela ocorreu, mas de forma virtual, sem todo o tamanho que a Flip tem. Os filmes que nós aguardamos para produzir e estrear, não estrearam. Os livros que deveriam ser vendidos, lançados, não foram lançados. As livrarias, como você muito bem mencionou, que alguns países mantiveram as livrarias abertas, aqui no Brasil precisaram ser fechadas em vários estados. Como é que, na sua opinião, vai ser o mercado da cultura no pós-pandemia e que lições ficarão daqui para frente? Pergunta de prova, né? Eu acho que muita coisa vai ficar assim, muita coisa... A gente adaptou realmente muita coisa para o digital, para o virtual, mas a gente precisa lembrar
que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, ele aparentemente dá uma ideia democrática. Porque você pensa que algo que aconteceria só aqui em São Paulo, por exemplo, no virtual pode ter acesso, você pode dar acesso para o Brasil inteiro. Mas que Brasil inteiro é esse, né? Quem são as pessoas que de fato têm acesso à internet? Então, daí você reduz a uma elite, a um grupo que tem possibilidades econômicas, né, de ter uma internet de qualidade para poder acessar até a informação de que esses eventos, projetos e ações culturais existem. Né? Então, você não tem, na verdade, essa democratização toda. Ela é um pouco enganosa, essa sensação de que a gente está ampliando. Mas muita coisa de fato vai ficar, e foi interessante, foram experiências importantes e interessantes de adaptação do teatro, de uma quantidade maior de debates, né, de conversas virtuais, muitas expressões artísticas conseguiram encontrar alguns caminhos. E mesmo o do presencial reduzido, com distanciamento, com protocolos de segurança, né? Museus se tornaram mais online, fizeram mais exposições online, mas sempre muito nesse caminho do digital, que é importante também para o audiovisual, porém ele não é tão amplo e tão democrático quanto parece. Então, de fato, esse fazer artístico, esse fazer cultural, ele precisa muito do presencial e a gente vai ter que descobrir como a gente vai conviver aí os próximos anos, como vai ser essa retomada. Eu acredito que ela vai ser lenta, gradual, né? Alguns setores vão ter mais facilidade de trabalhar com protocolos de segurança e ir ampliando a sua atuação aos poucos, e que iniciativas solidárias, como o Jailson trouxe em outro contexto, mas iniciativas solidárias também poderão fazer com que esse acesso ao digital seja facilitado. E aí sim a gente tem uma possibilidade, né, se governos municipais, se estaduais também, se empresários, organizações permitirem também, estimularem, né? Eu inclusive já vi algumas ações aí de distribuição de chips para acesso à internet, enfim. Então, se a gente conseguir criar núcleos e formatos para que isso chegue a um número maior de pessoas, pode ser bastante interessante, e aí sim se tornar mais democrático essa migração para o virtual, né? Mas ela não vai ser, a gente vai voltar a ter os nossos eventos presenciais, o nosso lado afetivo, a necessidade dos abraços, o dançar junto, né? O fazer junto, ele faz muita falta, e ele vai voltar em algum momento, a partir da vacina, enfim, a partir dos protocolos de segurança, lentamente, infelizmente. Dito isso, doutor Ricardo, o senhor acha que realmente esse processo vai voltar ou a gente vai descobrir novas formas de reaproximação de corpos? Pergunto isso porque, por exemplo, o processo de volta às aulas é completamente diferente do que se imaginava quando isso começou a ser discutido ainda no ano passado. Essa semana, São Paulo, por exemplo, entrou na fase vermelha, manteve aulas em algumas escolas. A Justiça foi lá e, através de uma liminar, proibiu essas aulas. Essa discussão chegou à Justiça e outros estados resolveram também colocar as aulas em prática, outros retiraram os alunos. Mas está sendo um processo de tentativa e erro. Enquanto isso, centenas de profissionais de educação estão contraindo a doença. O senhor acredita que será realmente um processo de retomada ou vai ser um processo de redescoberta? Bom, eu estava um pouquinho aqui na nossa conversa, aqui, evitando o meu lado mais sanitarista e trazer muitos dados da pandemia em si, mas depois da fala da Daniele, dessa sua questão, eu acho que é importante, talvez desse lugar mais técnico, vamos dizer, do que eu falo, minha apreciação como médico sanitarista, eu acho importante a gente ter bastante clareza que não é fatal o que está nos acontecendo, não há nenhuma fatalidade, né? Eu acho que o mundo, olhar para o mundo hoje, permite a gente ver que a resposta que uma boa parte do Ocidente deu à pandemia não é uma resposta necessária e inevitável, né? A gente tem países, sobretudo no outro hemisfério, e não só os países asiáticos, China, Coreia,
Vietnã, mas também a Nova Zelândia, a Austrália, que são a demonstração cabal de que nós poderíamos estar em outra situação. Então, eu acho que é importante a gente ter bem claro, né, de que nós tínhamos e detínhamos e detemos os meios para um outro tipo de resposta que já permitiria, nesse momento, a todos nós, mesmo ainda sem a vacina em larga escala, já está vivendo uma outra situação, porque outros países estão vivendo essa situação. É uma situação em que a volta das atividades presenciais já se deu. É claro que essa volta será gradativa e exigirá cuidados, mas eu não acho que a gente deva trabalhar com a perspectiva que estamos condenados a jamais retomarmos o tipo de padrão de convivialidade entre os corpos, na proximidade, etc., que nós tínhamos antes. Então, acho que isso é bastante importante a gente afirmar, especialmente quando vivemos num país onde temos uma rede capilarizada de serviços de saúde que seriam capazes, nesse momento, de estarem fazendo outras medidas de vigilância epidemiológica, de isolamento dirigido aos infectados, etc. Mas, claro, para isso nós precisaríamos ter um outro padrão de resposta governamental, como foi lembrado aqui, e mais um reforço, evidentemente, do SUS. E para tudo isso, de novo, voltamos aqui ao arco, né? Quer dizer, é preciso uma profunda transformação na estrutura de valores que tem imperado na sociedade brasileira, para que essa valorização nos faça mobilizar recursos e conhecimentos e expertises que detemos, como poucos países no mundo, para, de fato, trabalharmos com a ideia de retomarmos as atividades presenciais. Eu acredito nisso, como a Daniele. Não sou capaz de fazer uma análise das chances que temos no curto prazo de efetivar isso em função das injunções políticas todas, mas a possibilidade concreta que nós tenhamos meios para, de fato, retomarmos atividades de educação nas escolas, nos espaços culturais e nos espaços de convivialidade, isso é importante a gente dizer, sim, nós temos, a despeito da vacina, eu quero deixar isso bem claro, né? Veja bem, Vietnã, China, Coreia, são países que estão, obviamente, atentos à questão da vacina, mas não têm a mesma urgência e a preocupação que nós temos, é importante dizer isso. Eles demonstram que nós podemos controlar a pandemia mesmo antes da chegada em larga escala da vacina. E, bom, aí tem outras variáveis que a gente deve considerar, que o fato de que a escala, né, justamente a escalabilidade da questão das vacinas é um limite posto pelo nosso parque biotecnológico planetário. Ele tem um limite de fornecer vacinas que permitisse uma imunização no curto espaço de tempo. E nós já sabemos que esse debate já está colocado, que essa vacinação gradativa, num contexto de descontrole da pandemia, vai ensejando outras ameaças para nós, como, por exemplo, o surgimento de formas mutantes do vírus. A gente está vendo isso daí. Então, está mais do que na hora da gente ter juízo, inclusive para que a gente não perca esse recurso da vacina, para que ele seja efetivo no tempo que nós teremos capacidade de implantá-lo, mas é muito importante, não só para essa vacinação ser feita com segurança, né, sem que a gente perca esse cartucho, como se diz, mas também para que uma certa normalidade, uma certa possibilidade da volta das atividades presenciais se façam antes mesmo da vacina. Isso eu estou quase que dizendo aqui para a Daniele, viu, Daniele? A gente precisa acreditar não só nessa possibilidade, como você colocou, mas de que isso pode e deve se dar antes da vacina. O Ocidente, de uma certa forma, vem tratando a vacina, que é um recurso fabuloso, espetacular, de uma maneira fetichizada, como se ela viesse ser a grande solução
e que ela viria a resolver os nossos problemas sem precisarmos tomar nenhuma outra medida. Eu acho que essa concepção é equivocada, deposita uma esperança desmedida na vacina, não é esse. A vacina é uma arma potentíssima, mas conjugada a outros elementos. E para não escaparmos do nosso tema aqui, porque eu sei que eu acabei fazendo uma direção mais sanitária aqui, a cultura permanece tendo um papel central nessa tarefa, né? E não se restringe à informação e comunicação, de maneira nenhuma eu quero praticar essa redução aqui, mas, de fato, eu acho que essa virada que a gente tem que dar, ela está assentada nos valores que têm movido a nossa sociedade. E aí devolvo a palavra a essa linha de frente da transformação de corações e mentes, que é a arte, que é a cultura, que tem uma fortíssima missão perante esse cenário absolutamente trágico e deprimente que a gente tem vivido entre nós. Acho que o Jailson já colocou, né? Eu não lembro se nesse nosso encontro aqui ou no da semana passada, mas que é a cultura e a educação que a gente precisa exatamente contra esse cenário de barbárie, né? Mas foi ótimo ouvir a sua colocação e aprender e entender que, de fato, para a gente que não é especialista, a vacina ganha um fetiche, como você bem colocou, né? A gente acaba apostando todas as fichas nisso e não é um conjunto, né? Tá super claro, foi muito, muito didático, esclarecedor. Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira, Daniele Torres, Jailson de Souza Silva, muito obrigado pela presença de vocês nessa nossa segunda conversa no Capital Natural, né? Na semana passada falamos sobre cultura, sobre pandemia e hoje também sobre cultura, pandemia e memória também. Uma ótima semana a todos, obrigado pela presença aqui, continuem se cuidando e até uma próxima oportunidade, viu? Exato. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, gente. A você também que nos acompanhou, muito obrigado. Continue se cuidando também. Uma ótima semana pela frente. Até sábado que vem no Band News TV. Tchau, tchau, gente.